Boa noite. Então, mais uma vez a gente está aqui e eu estou trazendo mais uma questão de debate. Eu não sou o dono da verdade, não sou o senhor da razão, mas eu, como sempre falo para aqueles que andam comigo, eu sou um ser pensante. E eu tenho pensado sobre certos aspectos, né? Eu estava estudando sobre o caráter de Deus, as coisas que Deus pode ou não pode fazer, né? Os atributos de Deus. E a gente vê aquelas coisas que Deus não pode fazer, do tipo, as pessoas falam que Deus pode todas as coisas, perdão, mas não é bem assim. Deus não pode mentir, Deus não pode negar-se a si mesmo, Deus não pode deixar de cumprir suas promessas, Deus não pode negar sua palavra. Então, por aí você já vai vendo que Deus não pode todas as coisas diante do seu próprio caráter. Perdão. E às vezes a gente vê certas coisas também, né, que Deus não se arrepende, isso também já foi muito falado, e Deus, é lógico que ele não se arrepende por ter cometido um erro, mas ele se arrepende diante do seu caráter, daquilo que ele queria fazer, e o caráter dele é imutável, e aquilo que ele destinou para alguém fazer mediante uma direção dele, e essa pessoa então muda esse desígnio, não faz da maneira que ele predeterminou, que ele designou, e aí Deus se arrepende. A gente vê isso lá, são várias as passagens, mas eu quero me atentar em uma só, quando o profeta Jonas vai a Nínive, ele prega o evangelho, Nínive ia ser destruída, era uma ordem de Deus, e Jonas vai lá e prega, e as pessoas se convertem do seu mau caminho, e lá no versículo 10 diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Veja bem, não precisa de muita exegese, de muita hermenêutica, o texto é bem claro. E Deus se arrependeu do mal que iria fazer, ou que estava anunciado, e não o fez. Em outras traduções diz, e voltou atrás. Perfeito, e eu quero me atentar nisso porque é interessante ver isso. A gente vê muito jargão evangélico, muita liderança falando assim: eu estou aqui porque é vontade de Deus. Deus me colocou aqui. Eu estou aqui porque Deus deu essa direção. Porque Deus... A gente ouve muito isso, né? Se Deus não quisesse, eu não estaria aqui. Deus me colocou aqui. Sim. Deus fez a humanidade e na Bíblia diz que ele se arrependeu e quando fez o dilúvio, e a gente já conhece a história. Aqui ele iria fazer um mal e ele volta atrás. Então, realmente, às vezes, Deus colocou alguma coisa em algum lugar, alguma pessoa em algum lugar. Mas devido ao que aquela pessoa fez ou tem feito, Deus pode vir a se arrepender. Não pelo seu caráter ter mudado, não, porque ele é imutável. Assim como ele iria acabar com as pessoas lá em Nínive, e ele viu que elas voltaram atrás, ele também voltou atrás. E da mesma maneira como ele pode também, as pessoas não ter feito isso, ele não ter voltado atrás, ele ter dado uma direção. Assim como ele pode colocar uma coisa em algum lugar, porque assim ele o queria, e essa coisa ou essa pessoa, né? Vamos tratar de uma pessoa. Ele coloca uma pessoa num lugar, e essa pessoa não responde da maneira como ele queria, ele se arrepender. Não por ele achar que errou, não, mas pelo erro daquela pessoa. Porque o caráter de Deus é imutável. Mas o erro daquela pessoa fez com que Deus se arrependesse e voltar atrás. Por que não? Eu estou lendo um texto bíblico, não é meu o texto. Mas a interpretação é sua. Sim, mas eu estou baseado no atributo, no caráter. Então a gente tem que pensar, que a gente possa pensar, refletir, que às vezes até a gente fala assim: não, mas Deus me colocou assim. Sim, mas você está agindo da maneira como Deus gostaria que você agisse? Haja de maneira para que ele não se arrependa, para que você possa falar com propriedade: Deus me colocou aqui.
Você pode estar num lugar fazendo o que não queria. Saul era o maior exemplo disso. Estava lá. Foi vontade dos homens, mas Deus o permitiu e Deus o colocou lá. Depois já não era mais da vontade de Deus. Nós, enquanto líderes, temos que parar para pensar, enquanto nós estamos ali, se realmente é a vontade de Deus. Senão a gente acaba ferindo pessoas, senão a gente acaba não fazendo aquilo que Deus quer, porque a gente está com jargão. Deus me colocou aqui. Será que Deus já não se arrependeu? Assim como foi com Saul, assim como era o mal que ia fazer com Nínive, assim como foi com o homem no dilúvio. Que a gente possa ter sensibilidade no coração para saber se ainda onde nós estamos, se ainda o que fazemos, se o que estamos fazendo, onde estamos, onde nós fomos colocados, se estamos fazendo a vontade de Deus, para que a gente possa encher a boca e falar, não, Deus me colocou aqui. Sim, Deus também colocou Saul, mas em dado momento o Espírito Santo de Deus se recolheu dele, e aí a gente já conhece a história. Que a gente tenha sensibilidade para saber se a gente está no lugar certo, realmente colocado e ainda no centro da vontade de Deus. Amém? Uma noite de paz.